Você tem um cartão, me dá o seu Tem um cartão meu aí? Tem sim. E ele vai entrar em contato com você. Eu acho que é por problema. A família é meio séria, né? Eu falei de você. Maravilha. Obrigado. Ela te dá o cartão, tá bom? Vida feliz das oportunidades, o módulo Café Filosófico. Crise e criação. As relações pessoais, os sentimentos e a vida cotidiana. E tem como curador o professor Renato Jair Ribeiro, professor titular na USP. O convidado desta noite é o psiquiatra Paulo Gaudêncio, que convida a todos para uma reflexão sobre a vida profissional do entediado. Na programação do Café Filosófico de 2003, Paulo Gaudêncio esteve presente em 3 ocasiões. E os temas das palestras foram ser companheiro em tempos de crise, comer demais e melhorar as relações afetivas nas empresas. Paulo Gaudêncio é médico psiquiatra, formado pela Universidade de São Paulo, especialista em psiquiatria pela Associação Médica Brasileira. Foi professor do curso de pós-graduação em Medicina Esportiva da Faculdade de Educação Física da USP e atualmente é consultor de empresa na psicologia de grupo, nas áreas de administração participativa, sinergia organizacional, flexibilização de papéis e nível gerencial. O objetivo do módulo Café Filosófico é conversar sobre questões pouco usuais, mas sempre pensando como a imaginação, a emoção e o inconsciente contribuem para a vida social. E sempre acreditando que a vida social não está apenas na grande dimensão, mas às vezes na meticulosa reinvenção do cotidiano. Pedimos a todos para desligar os celulares, não fumar nas áreas onde tem carpete, aqui no Café Filosófico. Lembramos que tem uma mostra Metrópolis que nos espera de arte contemporânea brasileira, e que é disponível na visitação aqui na galeria, no espaço da galeria. E convidamos o professor Paulo Gaudêncio para a exposição de hoje. Por favor. Boa noite. Bom, a primeira coisa, eu gostaria de reiterar o agradecimento ao convite. É a 4ª vez que eu venho, é a 4ª vez que eu tenho o prazer de estar aqui. Eu gosto muito disso. Acabando de dar uma entrevista sobre o programa, o Café Filosófico, eu acho uma coisa seríssima, de um alcance enorme, de um significado social muito importante, e eu estou muito contente de estar incluído nele. Então, primeiro, muito obrigado. Segundo, vamos falar sobre o entediado. O entediado na vida profissional, eu pretendo ampliar um pouquinho. Eu pretendo falar sobre o entediado na vida profissional e na vida afetiva. Vamos começar falando o que eu considero tédio. Para mim, o tédio é a ausência do medo. O medo, na minha opinião, é o sal da vida. Uma vida sem medo seria uma vida absolutamente sem sal. Horrorosa, tediosa. O que é uma visão meio nova, não é? Achar que o medo é uma emoção tão importante assim. Então, a primeira coisa que eu vou falar é a respeito da requalificação do medo. Requalificação seria revisão da qualidade que a gente está acostumado a atribuir às emoções. A gente tem, assim, meio leigamente, eu tinha essa visão quando eu me formei, uma visão de que o homem maduro é uma pirâmide sólida e inabalável. E eu mudei completamente esta visão. Para mim, o homem maduro é um mobile frágil. Soprou, ele balança. Eu falei disso já, ele tem aquilo que o Kundera chamou de a insustentável leveza do ser. Eu tenho morro de inveja dessa frase. A frase é linda. O homem tem a insustentável leveza do ser. Mas ele tem um equilíbrio ao qual ele retorna, porque as emoções equilibram umas às outras. Então, o normal é a gente entender que o homem equilibrado tem todas as emoções penduradas no seu móvel. Toda emoção é boa, não tem emoção ruim.
Toda emoção pode dar um resultado bom, um resultado ruim. O amor é uma emoção maravilhosa. O amor foi o que deu o fenômeno humano. O amor, o resultado bom dele não dá nem para a gente ficar falando a respeito. No entanto, o amor pode dar superproteção, que é um resultado ruim. Quando me dizem que o amor é uma emoção maravilhosa, eu concordo. Quando me dizem só o amor constrói, eu arrepio. Só amor é uma encrenca que vocês não fazem ideia. O amor é equilibrado pela agressividade, que é uma emoção desqualificada. É uma emoção tão boa, pode dar resultado ruim. Nós moramos em São Paulo, estamos ilhados em casa com medo do uso inadequado da agressividade. No entanto, a agressividade é o combustível da ação. É a gasolina. Gasolina, se eu jogo em alguém, acendo um fósforo, eu mato. Se eu ponho no carro, ele anda. Se eu enterro, porque disseram que a agressividade é uma coisa ruim, nunca vou matar ninguém, nem ser assertivo, nem vou poder competir. Toda emoção é boa. Toda emoção pode dar um resultado bom, um resultado mau, certo? Nós aprendemos de forma equivocada. Aprendemos que tem emoção boa e emoção má. Trabalhando as 4 emoções básicas, a última vez eu falei sobre a enorme mudança que houve na sociedade com a mudança do papel da mulher. E houve uma mudança com ganhos enormes para a mulher em cima de 2 emoções. A sexualidade, que foi o assunto que nós conversamos, e a agressividade. Há 40 anos atrás, uma mulher que ousasse pensar, pensava como homem, certo? Ela não tinha muito espaço para o racional. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a mulher tem vida profissional, tem seu espaço. Ganharam um enorme espaço, de novo, nas 2 emoções que a cultura era cruel com ela. A cultura sempre foi cruel com o homem em 2 emoções, a afetividade e o medo. E eu acho que a gente ganhou pouco espaço. A gente está ganhando algum espaço na afetividade, sim. Quer dizer, a frase "homem não chora" hoje é visto de uma fórmula meio saudosista, meio saudosa, não saudosa, saudosa. Que bom que essa frase está ficando para trás. Mas o homem ganhou pouco espaço no medo. Quer dizer, a gente aceita que uma mulher sinta e manifeste medo. Homem não. Homem não pode sentir nem manifestar. Homem não tem medo. Infarta, mas não tem medo, certo? Ele tem que ser durão. O que nós vamos começar a fazer aqui é uma requalificação do medo. Revisão da qualidade que nós costumamos atribuir a esta emoção. É uma emoção absolutamente fundamental. Primeira função do medo é salvar a nossa vida, na medida em que nos prepara automaticamente por uma reação de luta ou de fuga. Um barulho lá fora tem um perigo, certo? Se tem um perigo, eu preciso enfrentá-lo. E o animal, como é que enfrenta o perigo? Lutando ou fugindo, certo? Se eu vou lutar ou fugir, o órgão nobre do meu organismo naquele instante não é cérebro, não é coração, é músculo. Porque músculo é o que eu uso para lutar ou fugir. Então, eu vou precisar de muito sangue no músculo. E é a função do medo. Medo, descarga de adrenalina, e a adrenalina tira o sangue de onde ele não é tão necessário naquela hora. Por isso a gente fica branco de medo. Por isso tem um frio no estômago. E joga o medo para o músculo, onde ele é mais importante. A adrenalina faz uma constricção dos vasos do organismo e uma dilatação dos vasos musculares. Rapidamente, por isso temos um ataque cardíaco. Bem oxigenado, temos uma taquipneia. Há uma série de reações, mas o medo faz com que instantaneamente eu esteja preparado muscularmente para enfrentar a situação. Só que o medo me paralisa. Me paralisa para quê? Para que eu veja o tamanho da encrenca. Quem vai me mobilizar é a agressividade. É por isso que eu volto ao conceito do mobile. Se eu tiver só medo, eu vou ficar paralisado. A agressividade me mobiliza para quê? Para uma de 4 coisas. Eu meço o tamanho da encrenca,
é grande, eu meço as minhas forças, eu acho que dá e eu enfrento. O nome é coragem. Na mesma situação, eu acho que dá, mas eu fujo. O nome é covardia. Não dá para enfrentar e eu fujo. O nome é prudência. Não dá para enfrentar e eu enfrento é irresponsabilidade. Certo? Um homem maduro... tem uma quinta opção. A quinta opção é um indivíduo que morre de medo e foge, mas erra a direção e corre para frente. O nome é heroísmo. Certo? Aí ele vira herói. O que é ser maduro? É saber sentir o medo e a agressividade de forma que em todo o processo decisório eu tomo uma opção corajosa ou prudente. Eu nunca tomo uma opção covarde ou irresponsável. Tudo bem? Esta é a primeira função do medo. Segunda função do medo. Ele é pedagógico. O medo ensina o respeito aos limites. Se não houver medo, não há o aprendizado das normas. Eu costumo dizer que a criança é, por definição, menor e heterônoma. O que significa isso? Menor, ela não pensa com a própria cabeça. Então, quando ela é colocada diante de normas, ela não entende o significado delas. E como tem norma para a criança? A gente não pensa, mas criança tem fome, senta na mesa, vai lavar a mão. Primeira norma. Ela não entende bem por quê, vai lavar a mão, volta e quer comer doce. Tem que comer a salada, que em geral ela não gosta. Em seguida tem que comer o salgado, que ela também não gosta. Aí deixam ela comer o doce. Tem que escovar o dente. Aí ela tem que largar a televisão que adora, deitar cedo, fazer xixi antes de dormir, levantar cedo para ir para a escola. Nada faz sentido para ela. Se eu deixar uma criança por si, ela está perdida. Tem que ter dois adultos chamados pai e mãe que fazem a criança seguir a norma e vão orientando para que ela introjete essas normas. Vão fazer isso a vida toda? Não. Qual é a melhor definição de bom pai que eu conheço? É quem cumpre a tarefa de se tornar desnecessário. Eu serei bom pai se numa determinada altura da vida meu filho pense com a própria cabeça e seja capaz de seguir as normas por si mesmo, aquelas que fizerem sentido para ele. Se eu fracassar, eu vou ter filho maior de idade, menor e heterônomo, quer dizer, imaturo. A introjeção das normas só se dá se a criança tiver medo de alguma sanção. Não estou falando de espancamento, estou falando de cara feia. Estou falando de você agiu errado. De esse fim de semana você não sai. Estou falando da bronca que ele leva. Se não houver medo de sanção, não vai haver introjeção de norma. Certo? É a segunda função do medo. Além de salvar a nossa vida, nos ajuda a educar filhos. Nos educa. A gente aprende também baseado no medo. Eu assisti uma campanha que eu achei muito bonita, dispendiosa, bem feita e inútil, a respeito do uso de cinto de segurança. Foi uma campanha nacional, a mídia toda se envolveu. No fim, 12% das pessoas usavam o cinto de segurança. Certo? Aí puseram uma multa, alguns pontos que a gente perde, e todo mundo passou a usar o cinto de segurança. Eu chamo isso de fator Lisboa. É porque em Portugal eles têm a equipe olímpica de natação soltando o tubarão na piscina, não é verdade? Até hoje não foi nenhum para a Olimpíada. O que for, vai bater qualquer recorde. O medo, quer dizer, quando soltam o tubarão, a gente se educa. O medo é desencadeante de mudança. Não mantém a mudança, não. Quem mantém a mudança é a paixão. Quem desencadeia é o tubarão, quem mantém é a paixão. É o lucro que eu tenho na nova atitude que eu assumi. Eu vou dar o exemplo disso com o cinto de segurança também. Eu fui um dos que aprendeu com o tubarão, certo? Comecei a usar o cinto e outro dia tivemos em Buenos Aires. Pegamos um táxi para ir para o aeroporto. Não sei se alguém já teve
a oportunidade de ter essa aventura, pegar um táxi. Na hora que ele começou a guiar, lá não é obrigado, eu peguei o cinto e coloquei. Ele olhou feio para mim, certo? Mas hoje eu sei que me protege. Hoje não precisa mais da multa, não, nem dos bons. Se bem que não é para tirar, não. Um tubarão no horizonte sempre mantém a gente no bom caminho. Então, o medo salva a nossa vida, nos ajuda a educar filho, nos educa. Eu acho que o medo está resgatando a nossa cidadania. Se nós não tivermos uma recuperação de nossos valores, não vamos virar nação. Certo? E, de repente, na imprensa, a gente começa a ver que isto começa a acontecer baseado em 3 fatores. Imprensa livre, Ministério Público Independente, e o terceiro que está começando é a nossa indignação. Imprensa livre é medo de ser noticiado. Ministério Público Independente é medo de ser preso. O dia que a gente se indignar é medo de não ter mais espaço político. O resgate da nossa dignidade passa pelo resgate do medo. Como é que eu vou desqualificar uma emoção que salva a vida, me ajuda a educar filho, me educa, resgata a minha cidadania e, finalmente, a 5ª função, que é aquela que eu mais curto, é o sal da vida. Uma vida sem medo seria uma vida absolutamente sem sal. Teve um cidadão chamado Marples. Ele era técnico de atletismo de ponta, equipe olímpica. E ele queria saber 2 coisas. Primeiro, por que alguns atletas entravam em ansiedade e perdiam o tiro de partida? Campeão olímpico, queimou 2 vezes e foi eliminado. Segundo, alguns atletas ganhavam a prova, mas podiam ter batido o recorde e não bateram. Entravam em tédio. E ele chegou a um gráfico que eu acho maravilhoso. Ele colocou dificuldade e habilidade. E descobriu que grande dificuldade com baixa habilidade é o que vai dar a ansiedade, que vai dar o estresse patológico. O que é a grande dificuldade com baixa ansiedade? É quando eu estou acima do meu nível de competência. Eu tive um caso na minha vida, assim, de profissional, que foi incrivelmente interessante. Eu aprendi estresse nesse caso. Eu tinha um amigo na faculdade, grande amigo. A gente andava sempre junto e tal. De repente, forma. Formou, se perde. Ele foi fazer uma especialidade, foi ser cardiologista. Eu fui fazer psiquiatria. A gente se viu muito pouco. Acompanhamos muito a carreira um do outro. E ele era um bom cardiologista, muito bom. Tão bom que o convidaram para ser diretor de um hospital. 6 meses depois ele me procurou, numa situação horrorosa. Cardiologista, ele tinha taquicardia, dor pré-cordial, extrasístole e uma coleção desse tamanho de eletrocardiograma que ele mesmo tirava, todos normais. O que ele tinha? Tinha que ele era bom cardiologista. Ele não era bom diretor do hospital. A habilidade necessária para ser diretor do hospital ele não tinha. Entrou em estresse patológico. Isso é extremamente frequente no profissional. É uma coisa que a gente vê em indústria, principalmente. É o operário que é tão bom que vira supervisor, que é tão bom que vira gerente. E a frase que a gente mais ouve, perdemos um ótimo operário, ganhamos uma porcaria de gerente, que, em geral, estressa. Ou faz treinamento. Fazer treinamento quer dizer aumenta a habilidade. Eu adoro falar isso para o pessoal do RH. Qualquer treinamento que vocês estejam fazendo é profilático de estresse. Certo? Eu posso estar com a minha habilidade de bom tamanho, quer dizer, eu estou no meu nível de competência e mesmo assim estressar, se me tirarem infraestrutura ou equipe. E eu vi isso acontecer em nome da tal reengenharia. Reengenharia o que é? Eu mudo o sistema que a coisa é feita. Se mudo o sistema, eu não vou precisar de tanta gente. Aí eu posso mandar gente embora, eu economizo no caixa.
ou aumenta a produtividade. O que as empresas fizeram? Mandaram gente embora, sem mudar sistema nenhum. Resultado, estresse patológico, certo? Prazo é estressógeno. Prazo é terrivelmente estressógeno. Então, a coisa mais errada que pode haver é as pessoas cobrarem para terça-feira uma coisa que é para a semana que vem. Não adianta nada, só aumenta o estresse. O horário é terrivelmente estressógeno. A gente deve fazer força para escapar da tirania do relógio. Dizem que ficar parado no trânsito de São Paulo causa estresse. Eu não acho que seja verdade. Eu fico parado na praia e não estresso, certo? O que faz a gente estressar é que não pode ficar parado. Né? Porque aí entupiu o trânsito, eu tenho um compromisso, aí eu vou entrar em estresse porque a minha ansiedade aumenta. Então, o que eu tenho que fazer? Guiar no trânsito de São Paulo como ele é, não como ele devia ser. Né? Então, eu tenho que pegar um avião no aeroporto às 4, tenho que estar no aeroporto às 3. Se eu sair de casa às 2h30, eu estou às 3. Eu saio às 2. Campeão mundial de chegar meia hora mais cedo no aeroporto. Mas, de vez em quando, encrenca o trânsito e eu tenho a minha meia hora a mais. Outro dia aconteceu. Equipe inteira, um seminário, faltava 40 minutos quando nós chegamos na frente da empresa, do outro lado da marginal. Nós tínhamos lido errado o mapa. Só que nós tínhamos 40 minutos. Deu para tranquilamente ir. Chegamos 20 minutos mais cedo. Se a gente tivesse em cima da hora, ia entrar num estresse horroroso. Está claro isso? Então, grande dificuldade, baixa ambiente, falta de tempo causam estresse. Ora, se grande dificuldade com baixa habilidade causa estresse, o indivíduo é feliz quando ele tem uma grande habilidade e uma baixa dificuldade. Não. Aí mora o desinteresse e o tédio. Por isso que eu digo que tédio é a ausência de medo. Eu vi isso em empresa inchada. Algumas estatais antigamente tinham muita gente, não tinha espaço até para um trabalho digno e o indivíduo entrava em tédio. Eu lembro que eu trabalhando na empresa e eu não sei porque vocês têm medo numa privatização, na medida em que vocês estão tendo um tédio profissional. E não existe essa de tédio profissional e uma vida estimulante. O homem é um mobile. Se ele tem tédio, ele tem tédio. Só que não são as duas únicas possibilidades. Tem um filósofo chamado Schopenhauer que diz que só tem duas possibilidades. A vida é um pêndulo que oscila entre o tédio e o desespero. Por quê? Porque eu tenho um desejo, eu me encho de desejo, entro em desespero, satisfaço, caio no tédio. Certo? Eu traduzi isso para português, saiu de outra forma. Para mim, a vida é como o papel higiênico. Ou está no rolo ou está na merda. Quer dizer, ele não tem outra escolha, tá certo? Isso na visão do Schopenhauer. Eu não acredito que seja assim, não. Eu acho que a resposta está na frase que Schopenhauer usou. Está no oscila. Está no que o Marshall chamou de faixa do fluir. Onde, se a minha habilidade é do tamanho da minha dificuldade, eu aprendo, quer dizer, eu aumento a habilidade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a dificuldade. A dificuldade vai mudar de nome, vai se chamar desafio. E nesse sentido, medo é o sal da vida. Eu fiz uma pesquisa sobre causas de felicidade no papel profissional, quer dizer, fatores motivacionais. 5 grandes fatores motivacionais. Fazer o que gosta, sentir-se útil, ter bom ambiente na equipe e os 2 mais importantes, ter desafio e ter reconhecimento. Se vocês fizerem uma revisão do período em que mais estiveram estimulados profissionalmente, certamente estavam enfrentando uma encrenca de bom tamanho. A gente só
só se sente feliz quando a gente está estimulado por um desafio. Desafio quer dizer, eu sou corajoso, eu sinto medo, eu tenho coragem e eu enfrento. A ausência de medo é tédio. Está claro? Outra coisa que muda de nome é o estresse. Ele vai chamar eustresse. O estresse é em si uma reação normal. O estresse é desencadeado pela adrenalina. Qualquer situação, por exemplo, nesse momento eu estou em estresse. É um bocado de gente, né? Todo mundo olhando para mim, eu tenho que ir didaticamente dando um recado. Bate com a minha habilidade, eu já fiz isso mais de uma vez, mas meu corpo se preparou, certo? Vocês viram que no início eu estava precisando acertar minha respiração, né? De vez em quando fui fazer o pipi stop final, porque a adrenalina aumenta a diurese, mas em compensação eu estou atento, eu estou acordado, eu estou vendo se é para ir mais devagar ou mais depressa. O estresse é uma reação normal, que pode se tornar patológica. Quando ela é normal, ela se chama eustresse. Eu, em grego, significa bom. Eutanásia, eutânatos, boa morte. Eulália, eulalos, a mulher que fala bem. Eugênio, é o bem-nascido. Euclides, é o meu drama. Eu não sei o que é Euclides, mas ele é bom em alguma coisa, eu garanto para você. Dis é mal. Disritmia é um mau ritmo. Dispepsia é a má digestão. Distresse é um mau estresse. Então, se eu estou na faixa do fluir, eu estou absolutamente estimulado pelo desafio e eu tenho eustresse. A dificuldade é quando esse estresse se torna patológico. Então, as duas situações que eu devo fugir são da grande dificuldade com baixa habilidade, da grande habilidade com baixa dificuldade. Certo? Engraçado. Quando é que isso acontece? Sabe quando acontece isto? Eu já disse, quando eu estou acima do meu nível de competência, quando eu estou sem infraestrutura ou sem equipe, quando eu estou sem prazo. Mas tem uma situação incrível em que o estresse ocorre. E eu acho que foi a coisa que eu mais trabalhei em empresa. Tem uma historinha de um cara, morava sozinho, e chegava no sábado à noite e bebia. Imagina um cara que bebia no sábado à noite, ele tirava a roupa no caminho, né? Chegava no quarto, pegava o sapato e bem, pegava outro e bem. Um dia o vizinho de baixo disse, meu amigo, todo sábado você me acorda com 2 sapatadas. Pô, você me desculpa, tal, é que eu bebo nunca mais acontece. No sábado saiu, encheu a cara, pegou o sapato e pum, pegou outro e lembrou do vizinho. E botou no chão. E no dia seguinte foi encrenca, porque o vizinho acordou com a primeira sapatada e passou a noite esperando a segunda. Tá certo? Isso para mim é a história do estresse. Vocês lembram? Tem gente da CPFL aqui, de repente o Cova disse, vamos privatizar, vamos. Bum! 5 anos para dar a segunda sapatada. Na hora que vem a segunda sapatada, o cara infarta. Tá certo? Eu fiz um trabalho enorme com as elétricas, com a CPFL, com a Eletropaulo, com a CESP, com a CHESP, com a Copel. É um trabalho grande mesmo. O da CPFL, para mim, está nesse gráfico, foi um negócio, eu achei sensacional. Vai privatizar? Vai. O que foi feito? Pela equipe da empresa. Vamos modernizar a empresa. A hora que privatizar, vão privatizar a empresa mais moderna que existe. E aí foi um trabalho lindo que foi feito por essa empresa. Né? Vai enxugar? Vamos fazer agora o enxugamento. Aí foi plano de demissão voluntária. Aí MBA dentro da empresa. E aí todo mundo foi aprender computação, todo mundo foi aprender uma segunda língua. Eu fiz um trabalho enorme com todos os gerentes da empresa. Certo? Um trabalho com RH, para RH ser multiplicador e poder.
Resultado, quando foi privatizado, primeiro, transformar o que era estresse em desafio. Foi lindo isto. Segundo, quando foi privatizado, privatizaram a empresa mais moderna que podia existir. Sem trauma, não houve nenhum infarto, não houve nenhum acidente terrível, nenhum acidente de trabalho mortal. Foi um trabalho lindo, 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 lindo. Transformar o que é estressógeno em desafio. Acho que está claro até aqui, né? Será que isto vale para a vida emocional? Vale. Querem ver como é que é? Período da conquista. Quando virou parente. Dá para a gente ter um casamento feliz? Dá. Se não houver uma conquista definitiva, o outro tem que ser um constante desafio. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso foi um rapaz, eu era recém-formado, portanto faz mais de 40 anos. E ele teve a sorte de não fazer terapia comigo. Ele falou e foi embora, ele mudou para a Inglaterra. Sorte mesmo que na época eu não entendia nada disso. Ele disse assim, eu só sou capaz de amar uma mulher se ela for capaz de me trair. Aí ele completou, se ela me trair, ela não me vê nunca mais. Se ela for incapaz de me trair, eu não quero vê-la nunca mais. O que ele me disse? Que ele era capaz de amar uma mulher se ela fosse um constante desafio. Ele não queria nem tédio, nem ansiedade. Quer dizer, para ter uma vida emocional feliz e satisfatória só tem um jeito, é manter o pânico, certo? Tudo bem? Finalmente, a faixa do fluir é a faixa da paixão. O indivíduo que vive aqui pode viver apaixonado. Então, a gente tem um tempinho, eu vou bater um papo com vocês sobre a paixão, para a gente poder completar este gráfico. Comecei a estudar a paixão numa situação muito engraçada. Eu tinha 2 colegas de faculdade que se apaixonaram no 2º ano. E eles viviam juntos, era um negócio muito interessante, porque, em geral, casal apaixonado é chato, né? Eles não querem saber de mais ninguém, e aquele não. Apesar de apaixonados, eles eram muito simpáticos, eles eram amigos da gente e tal, a gente gostava muito deles. Formamos e não tive mais notícia deles. Alguns anos depois, quer dizer, entre 15 e 20 anos, eu recebo um telefonema do rapaz. Paulo, fulana e eu queríamos bater um papo com você, você podia marcar a hora num fim de tarde? Eu olhei, puta, o colega quando pede hora em fim de tarde é encrenca, sério. Imaginei imediatamente o que aconteceu, né? Estava entre 15 e 20 anos de casamento, estava acontecendo alguma coisa de ruim, queriam se separar, e estavam sem graça de procurar um psiquiatra, lembraram de mim, um colega, marquei hora. Peguei uma sexta-feira, 4 horas da tarde, e o jovem casal foi. E lá estava, bom, foi tudo errado, eu imaginei tudo errado. Não tinha acontecido nada daquilo, certo? O que aconteceu? Eles tinham brigado na época de formatura, mas uma briga enorme, uma briga mortal, nunca mais se viram. Ela mudou para o interior, né? Casou, se tornou pediatra, né? Tinha 3 filhos. Ele continuou em São Paulo, também casou com uma colega também, uma médica, não tinha nenhum filho. E nunca mais ouviram falar um do outro. Até que teve um congresso. E no que teve o congresso, a paixão voltou, mas voltou que foi um negócio assim. E foi aquele negócio, né? Mão dada, olhar, suspira. Acabou o congresso, ela voltou para o interior, né? Teve uma crise depressiva forte. Ele ficou em São Paulo, muito deprimido. Falaram por telefone, vamos procurar o Gaudêncio. E vamos procurar o Gaudêncio. Marcaram hora e vão bater um papo. Contaram a história que estava acontecendo.
E aí foi aquele negócio, né? E o papo ia, e fala disso, e fala daquilo. Lembra de fulano? Lembro. Onde é que ele está? Está em Birigui. Pois é, nunca mais tive notícia. E aí ele contava um caso que nós três tínhamos participado, e os três riam muito, e ele pegava na mão dela e suspirava, e eu olhava o relógio. O diabo da sessão não acabava mais. Eu me distraí. E no que eu me distraí, eu acabei dando uma resposta que me assustou demais. Né? Porque eu estava meio preocupado, assim, olhando o relógio, quando ele virou-se assim, Paulo, pelo amor de Deus, como é que faz para acabar com esta paixão? E eu respondi, olha, só casando. Olha, esse caso foi duro, o casal, eles não tiveram caso, nada, né? Complicado, porque quando ela voltou, né, ele veio para São Paulo, ela estava morando no interior, 3 filhos, cheia de princípio moral. Ele, médico em São Paulo, nenhum princípio moral, mas teve que respeitar a mulher que amava. Acabou esse cara, eles sofreram muito, não tiveram nada entre eles, e acabou acabando, né? Acabou passando a depressão, ficaram bem. Quem ficou mal fui eu. Eu digo, meu Deus, eu era um cara tão sério, como é que eu pude dar uma resposta dessa? Então, eu comecei a estudar a paixão. Né? Como é que faz para estudar? A gente pega 3 linhas. Né? Primeiro, prática clínica. O que acontece no meu consultório? Todo grupo terapêutico meu tem um observador anotando e vamos ver o que acontece com a paixão. Segundo, a gente vê o que existe em filosofia sobre a paixão. E aí eu tive muita sorte. Tinha acabado de ter um seminário enorme em São Paulo e no Rio, foi publicado um livro desta grossura, chamado Os Sentidos da Paixão, né? Que, olha, tudo que havia sobre paixão está naquele livro. Uma outra coisa, existe um filósofo chamado Denis de Rougemont, um francês, que só estudou a paixão. Aliás, quem me recomendou esse livro foi o Augusto. Denis de Rougemont, O Amor e o Ocidente. E, para minha sorte, esse livro tinha sido traduzido para o português. Então, foi fácil estudar a parte de filosofia. A terceira parte, o que os colegas psiquiatras e psicólogos falaram sobre a paixão. E aí, eu também tive sorte. Os junguianos têm livros muito bons sobre isto. Né? A Prostituta Sagrada, a Mulher Eterna. Tem uma série chamada Ri, Xi, Ui. O Ui é um livro maravilhoso sobre a paixão. Certo? Resultado, todos têm a mesma opinião. A paixão é garantida pela impossibilidade. O Denis de Rougemont, inclusive, esse suíço, diz: a paixão é uma dor que o homem procura, garantida pela impossibilidade, por isso o lugar da paixão é no adultério. A opinião dele, nunca falou o que acontece quando a mulher da gente se apaixona por outro também, mas a opinião do Denis era esta. Começamos a estudar a paixão e tal, quando eu dei de cara com uma experiência feita. Eu todas as vezes que tenho uma coisa, eu cito Denis de Rougemont, eu cito Marples. O autor dessa experiência eu não posso citar, porque eu não sei quem foi. Mas foi uma experiência bonita que ele fez. Eu vou repetir a experiência aqui. Aí eu acho que vai dar uma noção claríssima do que é paixão. Ele montou uma jaula. Vamos montar uma jaula então aqui? Vem cá. 3 paredes de jaula. Vem cá. Parede de jaula. Fica você aqui. Aqui virado para cá. Pra cá? Você ali. Você aqui. E vocês dão as mãos. Mas aberto aqui. É uma jaula que não tem nem porta, tem um buraco. Eu vou chamar de porta, mas não é uma porta de abrir e fechar. Tem um espaço para poder entrar. Certo? Pegou um cachorro. Nada pessoal. Vem cá. É que você está muito próximo. Sobrou pra você.
com fome. Eu vou ser a fome. Então, quando ele está com fome, eu vou ficar em pé. Quando ele estiver sem fome, eu vou abaixar. Certo? Pegou um pedaço de carne. Vem cá. E botou aqui. Aí ele pegou o cachorro com fome e botou dentro da jaula. O que acontece com o cachorro aí? Ele viu a carne, olhou, viu a porta, saiu, pegou a carne, pega a carne e matou a fome. Não é uma experiência muito séria, não é verdade? Todo cachorro faz isso. Mas aí ele teve uma ideia incrível. Ele pegou a carne e botou pertinho da jaula, mas a uma distância que não dá para o cachorro pegar. Perto e inatingível. Pegou o cachorro, colocou dentro da jaula, e aí o cachorro gruda aí e morre aí. Entre a carne e a fome se cria um tubo. Dá a outra mão para mim. Não. Chamada campo tenso, ou ideia fixa, ou paixão. Se o cachorro olhar para a porta, ele não vê a porta, ele não vê saída. Ele fica grudado aí. Porque a carne é muito desejada, ele está com fome, está muito próxima e inatingível. Entenderam o que é paixão? Se der carne, quebra o campo tenso, ele vê a saída. Se afastar a carne, quebra o campo tenso, ele vê a saída. Está claro? É um tipo de patologia da atenção. É uma ideia fixa. Porque o objeto é muito próximo, muito desejado e inatingível. Ficou claro? Pode sentar, gente. Obrigado. Por isso, todas as histórias de paixão têm a mesma história. Próximo, desejado e inatingível. Romeu e Julieta. O que tornava impossível? A guerra das famílias. Tristão e Isolda. Isolda era casada com o tio de Tristão, que ele adorava. A história de Tristão e Isolda é bonita, inclusive. Porque eles não aguentam, eles acabam tendo um caso, são descobertos. A história terminaria se Tristão não fosse um herói. Ele é condenado à morte, ele é condenado aí por um leprosário. Fogem e vão para uma floresta. Eles tinham tomado, por engano, o filtro, a poção do amor. Ficam na floresta 2 anos e aí acontece aquilo, né? Perdem o interesse um pelo outro. Começam a deitar, Tristão adquire o hábito de botar a espada dele entre eles. Quando o rei, o marido de Isolda, descobre, vê a espada entre eles, perdoa Tristão. Acha que não tinha acontecido nada. Eles voltam para a corte, a paixão volta. Sem poção do amor. Quer dizer, a paixão existiu quando era impossível. Deixou de existir quando era viável. Está claro? O que eu estou fazendo? Estou falando mal da paixão? Não, gente. Paixão é a maior emoção que alguém pode sentir. Na paixão, todas as emoções são sentidas com uma intensidade enorme. É muito amor, muito tesão, muito medo, muita raiva quando tem frustração. É tudo vivido numa intensidade. E a paixão garante a pole position. O indivíduo apaixonado, ele vai atrás do objeto da paixão. Não está errado apaixonar. Está errado colocar a paixão como ideal da vida. Porque o indivíduo que pensa que só está vivo se estiver apaixonado, o que vai acontecer com ele? Ele vai correr. A paixão garante a pole position, ele conquista o objeto da paixão, daí a algum tempo acabou. Mas ele só está vivo se estiver apaixonado. Ele vai atrás de outra paixão, ele vai atrás de outra paixão,
ele vai passar a vida sem construir nada. O errado é colocar a paixão como ideal. O ideal deve ser amor. A paixão me garante a conquista. O amor me garante a continuidade. Só que tem um problema, né? Amor é violino e cor-de-rosa. A paixão é trombone e rosa-choque, né? Um negócio intenso. O que eu vou fazer com a minha paixão? Receita do Denise Rougiman, o adultério. Eu tenho uma receita diferente. Eu acho que a faixa do fluir no profissional é um campo maravilhoso para a tal da paixão. Eu vou contar como é que isso acontece. Eu gosto muito de escrever. Eu tenho alguns livros publicados. Eu vou contar como é que é a gestação de um livro. Aí eu tenho uma ideia, a ideia fica, né, dançando na minha cabeça, eu penso isso. Um dia a ideia se concretiza e eu começo a escrever. E, gente, nessa hora é uma coisa interessante. Eu não tenho muito controle, não. Eu começo a escrever e a coisa adquire o controle. Eu corro atrás do texto que vai aparecendo. É muito gostoso. Tem um buraco no horário, a gente sente, e hoje é no computador, e vai e faz. É uma maravilha, é uma paixão que vocês não fazem ideia. Aí o livro é pronto, a gente caminha para a editora lê, precisa corrigir aqui, precisa corrigir ali e tal, você corrige e tal, devolve para a editora, arranjei 5 caras que vão ler o livro, os 5 leem, cada um diz que tem que corrigir aqui, corrigir. Daí a 6 meses, virou parente. Eu não aguento olhar o diabo do livro, certo? Um dos livros que eu corrigi, a editora me deu na sexta-feira. É a última correção. Eu disse, lógico, botei em cima da escrivaninha e não abri. Felizmente, a querida abriu o livro, tinha 30 e tantos erros. Entendeu? Eu nunca consegui ler um livro meu impresso. Em compensação, tem um livro que eu estou começando a escrever. Deu para entender? Eu estou escrevendo um livro agora sobre fatores codificantes e dignificantes da empresa brasileira. É um negócio lindo. Né? Há 10 anos, quando eu publiquei meu primeiro livro de empresa, chamado Man at Work, eu tive que usar a experiência americana para mostrar. De lá para cá, eu trabalhei com 72 grandes empresas. Agora eu posso dizer, no Brasil é assim. Eu estou numa paixão, vocês não fazem ideia. Daqui a 6 meses, eu não vou estar aguentando ver o diabo do livro. Mas tem um livro que eu quero, deu para entender? Eu posso botar sempre aqui o tal do desafio e viver apaixonado. Só que a experiência não é só minha, não. Eu posso fazer isso com livro, eu posso fazer isso com seminário, eu posso fazer isso com qualquer conquista profissional, qualquer desafio profissional que se coloque diante de mim. Está claro? Resumindo, se eu tiver uma grande dificuldade com uma baixa ansiedade, eu terei um estresse patológico. Isso é extremamente perigoso. O que eu devo fazer? Aumentar a minha habilidade, aprender e transformar o que é estresse patológico na faixa do fluir. Se eu tiver uma grande habilidade com uma baixa dificuldade, eu terei o desinteresse, o tédio. A vida sem medo é uma vida sem sal. O que eu tenho que fazer? Aumentar a minha dificuldade para cair na faixa do desafio. Eu me lembro de um filme que eu vi uma vez, filminho bobo de televisão, nem sei nem o nome. Mas é a história de um cidadão, um assaltante de banco. Ele assalta um banco e tal, leva uns tiros, foge. E foge para uma ferrovia, tem uma casinha e ele cai, desmaia. Daí, algumas horas, ele acorda, e diante dele tem um senhor muito bem vestido. Né? Ele fica meio assustado e diz, não se preocupe, não, você morreu. E então agora você vai ter que me acompanhar. Ele tentou fugir, mas a força magnética do senhor era enorme, ele viu que ele tinha que acompanhar e ele já imaginou, né? Com a vida que ele teve, o que poderia acontecer com ele. Foi levado para um castelo. Né?
Ele olhou meio desconfiado assim. Castelo estava sozinho, né? Tinha muita fruta na mesa. É engraçado, quando eles querem mostrar que tem abundância, o cara pega a uva e come a uva assim, né? Em todo o filme é igual, não é verdade? Tinha vinho maravilhoso, ele tomava o vinho, ele acabava de se servir, a garrafa enchia de novo, ele disse, alguma coisa errada, né? Alguma com a vida que eu tive. De repente ele começou a sentir tédio. No que ele começou a se entediar, apareceu o senhor. Ele disse, o que foi? Disse, eu estou muito sozinho. Você quer companhia? Claro. Uma coisa que eu esqueci, tinha mesa de jogo. Ele adorava jogar sinuca. Ele dava uma tacada, ele derrubava toda, ele nunca mais errou uma tacada. Certo? Aí, companhia, você quer companhia masculina ou feminina? Ele olhou desconfiado assim, disse, acho que eu prefiro feminina. Apareceram 5 mulheres lindíssimas. Ele achou que era para escolher, não precisava escolher, não. Aí ficou com as 5. Era como o jogo, dava tudo certo. Passou uma temporada, ele entediado. Apareceu o senhor e disse, eu queria voltar para a terra. Não, isso não pode. Um dia só. O que você vai fazer na terra? A única coisa que eu sei é assaltar um banco. O cara disse, vamos lá. E voltou à terra, né? Chegou na porta do banco, tinha um guarda, ele puxou o revólver, o guarda tirou o chapéu, por favor, pode entrar. Ele chegou no caixa, um saco cheio de dólar, ele nem pegou. Voltou na porta, encontrou o senhor e disse, uma vida que eu tive, eu mereço ir para o inferno. O cara olhou assustado para ele e disse, e onde é que você pensa que você está? Ele estava no inferno. Um lugar que não tem desafio, um lugar que não tem medo. Se eu tiver grande dificuldade com baixa habilidade, eu tenho que aumentar esta habilidade. Se eu tiver grande habilidade com baixa dificuldade, eu terei que aumentar a dificuldade. Eu tenho que viver na faixa do fluir, que é a faixa do desafio, é a faixa do estresse, é a faixa da paixão. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigado. Obrigado. Parece que agora o costume é que haja uma série de perguntas, não é isso? Vocês não fazem ideia como vocês têm mania de fazer pergunta complicada, mas vamos lá. Essa situação é como roubar o primeiro beijo. Dá um trabalho, mas daí em diante fica fácil, não tem muito problema. Vai lá, você. Boa noite. Boa noite. Durante a sua apresentação, o senhor disse várias vezes que o medo é o sal da vida. Então, como que eu poderia correlacionar o trauma? Porque pessoa traumatizada tem medo. E o medo, consequentemente, bloqueia alguns desafios. Como encarar essa situação? Legal. Boa pergunta. Veja. O trauma cria um caminho neurológico, uma espécie de atalho. Né? Uma explicação muito bonita sobre trauma tem naquele livro Coeficiente Emocional, QE, Inteligência Emocional, do Goleman. Acho que o capítulo 2 ou 3, ele fala anatomia de um sequestro emocional. Certo? Então, o que acontece ali, o que acontece quando a gente tem um trauma, o que ele caracteriza por trauma é uma enorme violência sem que você tenha defesa, é que se cria um caminho neurológico, não é mais emocional. E o caminho neurológico desencadeia um medo muito intenso que paralisa o indivíduo. Ele não tem agressividade suficiente para agir. Reproduz a situação que causou o trauma. E, felizmente, tem, inclusive, tratamento hoje em dia para o chamado estresse pós-traumático. O caso que o Goleman conta é um caso muito interessante. Uma escola primária, um pré-primário nos Estados Unidos,
que acontece aquela coisa que acontece de vez em quando nos Estados Unidos, né? Entra alguém com uma metralhadora, mata um monte de gente e prendeu. Aliás, o cara morreu, né? O assaltante morreu. No dia seguinte, a escola estava, escola americana também, limpinha, moderninha, novinha, pintadinha. Os alunos voltaram para a classe, para a aula, e no fundo da rua da escola tinha como é que chama? Asilo. Então, de vez em quando, semanalmente, passava uma ambulância. E quando passava a ambulância, o pessoal entrava em pânico. Por quê? Porque o ruído da ambulância fazia aquele circuito neurológico que desencadeava a repetição da situação do trauma, certo? Aí aconteceu uma coisa muito interessante. As crianças começaram a fazer uma brincadeira, eu não lembro se era mensal ou anual, que era matar o cara que era assaltante. Então começaram a ir para a escola com revólver de brinquedo, espingarda de brinquedo, e brincavam daquilo no recreio. Claro que alguns pais olharam e viram que aquilo era politicamente inadequado. Então alguns pais proibiram a brincadeira, outros deixaram. As crianças que continuaram brincando resolveram o problema. Então a gente aprendeu que a terapia do estresse pós-traumático se baseia muito na repetição psicodramatizada do trauma, certo? E eu sei, eu não faço isso não. Isso é uma especialização. Eu sei que em São Paulo há 2 ou 3 clínicas especializadas de tanto trauma. Parece que saiu alguma coisa na revista Veja essa semana, certo? Saiu, né? De tanto assalto, de tanto sequestro, criando trauma, certo? Mas a saída é essa. Inclusive, é uma experiência que a gente tem quando morre alguém que causa uma dor enorme. A gente vai visitar a pessoa e ela conta como aconteceu. E chega outra visita, ela conta de novo como aconteceu e conta de novo. Chama fazer o luto. E é uma forma de, dramaticamente, psicodramaticamente, relatando a gente reviver a situação muitas vezes. E a tentativa é desfazer um caminho neurológico que foi criado artificialmente. Respondeu? Então tá bom. Outra coisa que perguntam muito é: e pânico? Síndrome do pânico. Lembra que eu fiz um desenho para vocês da sinapse nervosa? Né? Se tivesse um flip chart aqui, não importa. Quer dizer, o nervo não é uma estrutura contínua. Ele é assim, certo? E daqui ele vai para um lugar. Cada nervo tem 1000 sinapses, a gente só usa 100. Agora, para passar daqui para cá, a emoção, a carga de energia não pode saltar. Então ela se liga num neurotransmissor, certo? Quando o indivíduo deprime, quer dizer, eu engulo a minha agressividade, eu sou assaltado, eu não posso fazer nada, eu fico com uma raiva enorme, mas não posso reagir, no dia seguinte eu vou deprimir. Isso é emocional. Os neurotransmissores saem da sinapse nervosa, certo? Então, a causa é emocional, mas a consequência é orgânica. O que é síndrome do pânico? Estamos nós todos batendo papo aqui, aparece um leão. Nós todos vamos entrar em pânico, certo? Por quê? Na sinapse nervosa, ao invés de ter uma diminuição, existe um excesso de neurotransmissor. Claro? Síndrome do pânico é ter isso sem o leão, certo? Por estresse, desenvolve uma patologia que faz com que haja um excesso de neurotransmissor na sinapse nervosa. Tanto no caso da pergunta feita, quanto na síndrome do pânico, não estamos falando da emoção normal chamada medo. Estamos falando de uma patologia neurológica, no primeiro caso, consequência de estresse, mas uma patologia de sinapse nervosa de neurotransmissores. Tudo que eu falei é para a emoção normal, medo, e a reação diante desta emoção normal. Tudo bem? Eu acho que a gente terminou.
Ah, tem mais uma pergunta? Boa noite. Boa noite. Pela tua explanação, parece assim que viver, o medo faz parte da vida e o medo faz você viver a vida intensamente. Se não existe medo, você está associando medo ao tédio, né? Como é que faz para você tentar ter uma vida com um pouco de medo, mas mais normal? Porque, assim, você tá na apologia do estresse. Eu acho que você está na contra-regra. Porque, assim, a gente, hoje em dia, vê assim, que as publicações, né, elas estão dando destaque a todo um esoterismo, né, o Buda, a religião oriental. Então, o que está saindo de revistas e mais revistas contra o estresse, o que você pode fazer, meditações e tudo mais tal. Vem você e fala, não medita não, porque o medo é essencial na vida. Olha, não tenta viver, vamos dizer, calmamente, que nem Buda, né? Porque não, a vida é paixão, é tesão. Você entendeu? Então, como é que a gente fica nesse equilíbrio? Tá bom. Agora, segundo, eu não estou a favor do estresse, não é que isso adoece. Agora, eu acho tão lamentável o estresse quanto o tédio. Eu não sei o que é pior, para falar a verdade. Se eu tivesse que escolher, pessoalmente, eu escolheria o estresse. Né? Eu acho o tédio um horror. Agora, eu sou a favor da faixa do fluir, do desafio, da paixão, como você disse, do tesão. Tá certo? Agora, se ele for uma dificuldade maior que a habilidade, a pessoa vai adoecer. Tanto quanto a pessoa que tem uma habilidade tão grande quanto a ansiedade. Aqui a pessoa não tem estresse. Pode ter uma coisa chamada estafa. Estafa é simples. Estafa é o dia que o corpo vira para mim e diz assim, olha, eu não sei o que você vai fazer hoje, eu vou ficar de cama. Certo? Quando o corpo fala isso, a gente tem uma estafa, que é uma reação também normal. Quer ver como é que o organismo resolve? Por exemplo, aqui nós temos 1 bilhão de vírus de gripe no ar. Estamos todos bem. De repente, alguém começa a trabalhar um pouco mais do que devia. O que acontece? Baixa a resistência, pega uma gripe, fica 5 dias em casa, resolve a situação. Né? Ele vai viver bem se ele viver aqui. Ele vai adoecer se ele viver aqui. Ele vai morrer vivo se ele viver aqui. Agora eu concordo. Toda esta coleção de revistas que diz que o quente é viver aqui, eu estou na contramão. Eu acho que a gente tem que viver apaixonado. Mas, Paulo, você falou que a paixão também não dá para construir nada com a paixão. Como? Você acabou de falar, na tua explanação, que com a paixão você também não pode construir nada, né? Eu escrevi 14 livros. Não. Agora, quando você estava comentando, desculpa, você falou que se a pessoa ficar toda na paixão, só no nível da paixão e não do amor, ela não consegue construir nada. Se a pessoa põe na sua idealização da vida, se realizar afetivamente, estando apaixonada, ela está perdida, porque a paixão acaba com a posse. O que eu tenho que colocar como realização, na minha realização afetiva, é o amor mesmo. Agora, o que eu faço com a paixão, eu a coloco num território onde no que concluo, ela acaba, mas eu posso substituí-la por outro desafio. Que não ser a emoção do amor, vamos dizer, a paixão pela leitura, a paixão pela escrita, como você colocou. Você desloca a paixão do indivíduo para um território onde ele pode acabar e ser substituído. Coisa, mas você sempre tem que estar apaixonado por alguma coisa. Não, você pode viver no tédio também. Não, é opção pessoal. Mas é a última coisa que você ia querer. É opção pessoal. Eu acho que a gente tem que estar sempre apaixonado por alguma coisa.
Agora, se eu colocar na minha vida afetiva ou sexual estar apaixonado, eu também estou perdido. Mas Entendi. legal, você entendeu tudo que eu disse. Obrigada. Vamos lá. Mas daí o que é o ideal, então? Porque o ideal não é estar, como ela disse, você disse, sempre tem que ter uma paixão, né? Eu Para acho. não viver no tédio. Mas o que tem que ser colocado como ideal, então, se não é a paixão? E o amor que constrói, assim, você... Eu acho que não o sei. ideal é eu ter na minha vida afetiva um amor. Eu ter na minha vida profissional uma paixão. Por quê? Porque amor mantém. Amor tem continuidade. Certo? Amor é uma coisa que eu tenho que conquistar todo dia. É uma coisa que me recompensa e me permite recompensar o outro. E o amor não acaba com a posse. Acaba com a falta de cuidado. É outra coisa. Se eu tiver cuidado, eu posso manter o amor a minha vida inteira. A paixão acaba com a posse. Então, eu devo ter o amor na minha vida afetiva e a paixão no espaço onde, se ela acabar, ela pode ser substituída. Eu uso o livro para isso. Não uso só livro, não. Eu tenho um seminário, por exemplo, que eu faço, que quando fica redondinho, fica chato. Né? Aí eu tenho que inventar mais alguma coisa para poder viver apaixonado, senão não dá. Eu acho que está claro o que eu falei, você entendeu? Ah, acho que sim. Entender sim, está difícil de concordar, né? Quê? Eu acho que entender está claro, o difícil é concordar. Tá bom, obrigado. Obrigada. Boa noite, Paulo. Boa noite. Uma continuação também, tá? Ela disse sobre a Parece que a meditação, paixão pegou feio. sobre a meditação e sobre as outras práticas zens. Eu acho que essas práticas, elas não vão levar para tédio nem para desinteresse, muito pelo contrário. Eu acho que elas nos trazem um maior equilíbrio para que a gente consiga enfrentar os desafios de uma forma muito mais realista e nos dão muito mais energia e Legal. sabedoria. Qual é a sua opinião? Olha, eu tenho a impressão que eu conheço muita gente que está apaixonada por esse tipo de prática. Não é verdade? Quer dizer, onde a Justamente. forma como foi colocada, que seria o budismo, um negócio monótono, chato, não é por aí, não. Eu tenho a impressão que ele mora aqui. Tá certo? O que eu entendo como tédio é grande habilidade com baixa dificuldade. Né? O que eu entendo como tédio é o indivíduo subaproveitado. Esse está entediado. O indivíduo subaproveitado é um negócio com tédio que não tem tamanho. Só que, você quer ver uma coisa que é extremamente complicada? Eu faço um trabalho enorme com aposentadoria. Né? E o indivíduo que se aposenta sem ter desenvolvido um território de paixão, ele morre. Morre de tédio, é um horror, certo? Mas eu não acho realmente que as práticas tipo budismo sejam estimulantes do tédio, não. Eu acho que elas moram aqui. Respondeu? Respondeu. Então, tá bom. Vou aproveitar aqui o microfone. Esse contínuo da conquista do amor, a cada dia, a cada hora, a cada segundo, eu queria saber se isso também não representa uma previsibilidade tal que acaba se tornando um tédio também. Quer dizer, você já tem a certeza de que a sua conquista ela vai acontecer. Só para botar um pouquinho de pimenta no molho. Eu gostei dessa. Nunca vi um sofisma tão legal, mas tudo bem, tá legal. Na medida em que todo dia eu faço força para conquistar, vai ficar tedioso se eu tiver certeza da conquista. Você tem certeza, há uma previsibilidade dela. Ah, bom, previsibilidade Você não é... tem um contínuo, não é? Já que você disse que o amor ele tem que ser conquista diária e tal. Extrapolando isso, sendo por dia, por hora, por segundo, a cada momento, a cada instante, isso acaba virando um tédio porque você tem um grau de previsibilidade que você sabe que vai ser bem sucedido
né, dentro daquilo Ah, que eu você acho que eu acredita. casei com a mulher errada, então. Não consegui nunca ter garantia de previsibilidade. Eu tenho mais é que fazer força o tempo todo. E tem duas coisas, tem uma coisa que eu gosto muito, é de mulher ocupada. Eu morro de medo de mulher com razão. Mulher com razão é um negócio perigosíssimo. Então, o que eu tenho que fazer o tempo todo é correr atrás dessa aprovação. Mas eu não tenho a mínima garantia de que eu vou conseguir, não. Ou eu casei com a mulher errada, eu vou começar a pensar nesse negócio. Mas eu gostei da pergunta, viu? Ela é absolutamente instigante. Eu gostaria de dizer o seguinte, todos nós que estamos aqui, geralmente aí na sociedade, de um modo geral, estamos apaixonados porque estamos vivos, mas temos momentos de tédio. Agora, o que eu gostaria de saber é o seguinte, considerando que a estrutura da nossa sociedade está muito desagradável, né? Ninguém, vamos dizer, a sociedade como um todo está muito maltratada, não tem tido condições de chegar em lugar mais ideal. Como é que essa sociedade pode direcionar essa paixão para construir uma sociedade mais... Legal, a pergunta é boa. Continua o papo que a gente estava tendo na entrevista lá em cima. Eu acho que nós estamos vivendo aqui, viu? Eu acho realmente que nós estamos desencaminhados, perdidos, nós estamos com uma dificuldade muito maior que a nossa habilidade. O que aconteceu com a cultura como um todo, vocês lembram que eu terminei o último encontro com vocês lendo um trecho do Peter Drucker. Lembram disso? O Peter Drucker propõe que a cada 250 anos ocorre um período de mudança no mundo que é tão intenso que uma criança que nasceu no fim desse período não consegue nem imaginar a vida que seus avós tiveram. E ele dá como exemplo o fim da Idade Média e o Renascimento, né? E quando a gente vê o Renascimento, tu viu um filme sobre Florença. E as pessoas que viveram em Florença, nós tivemos numa igreja lá, as pessoas que estão enterradas naquela igreja, é a história da humanidade. É um negócio lindo, em pouquíssimo tempo. Nós estamos vivendo esse período, nós estamos no meio de uma mudança, de tal forma que uma criança que nasça daqui a 10 anos não vai conseguir sequer imaginar a vida a vida que eu levei. Não é mais a que a gente está levando, não. Só que nós estamos no meio de uma mudança, certo? Não existe nada que cause mais estresse do que mudança. É o maior fator estressógeno que existe. E nós estamos numa mudança contínua há algum tempo. Então, o que eu acho que está acontecendo conosco é que nós estamos vivendo aqui. E as patologias que estão ocorrendo são patologias sociais de quem está com estresse. E a única coisa que a gente pode fazer é aumentar a habilidade. Tentar conseguir encontrar respostas. Só que eu sei que, sabe, processo é processo. Não adianta ter a gente... É uma coisa que eu brinco muito com o empresário, quando eu vou fazer uma proposta de trabalho. Eu digo, olha, vai levar um ano. Não dá para fazer mais rápido. Eu digo, olha, eu sei que empresário pensa assim. Uma mulher leva 9 meses para dar luz. Junta 9 e faz num mês. Não dá certo, entendeu? Processo é processo, a coisa tem que ocorrer. E nós estamos no meio de um processo. O que eu acho que a gente tem que fazer é buscar insistente e constantemente um aumento de habilidade que dê respostas às coisas que a gente está no meio do processo de mudança. Mas é processo, não tem jeito. A família não é mais como era. A família não é mais como era. Acabou a família como ela era. A família como eu conheci, a família como nós crescemos, acabou. A gente não sabe como vai ser a família. Nós estamos buscando. Acabou o ajustamento afetivo sexual que eu me acostumei na minha adolescência, que não é pré-história. Faz algum tempo, mas não é pré-história. Eu não sei como vai ser o ajustamento afetivo sexual. Eu vim falar com vocês da última vez na tentativa de buscar respostas.
Tem ganhos, vamos conservar o ganho. Tem perdas, vamos trabalhar em cima das perdas. Mas nós estamos no processo de mudança. O processo de mudança é doloroso. Tem um cara que trabalhava numa multinacional americana. Né? A multinacional, ele tem que falar inglês. O que ele fez? Começou a estudar. Adquiriu um ótimo vocabulário. Mas estava naquela situação, né? Pensava em português, traduzia, falava inglês. Vamos fazer uma imersão. Foi para a Austrália, ficou 6 meses. Voltou pensando em inglês. Aí ele estava contente. Uma noite ele dormiu. Quando ele acordou de manhã, ele viu que ele tinha sonhado em inglês. Ele ficou eufórico. Chegou para um amigo na empresa. Sabe o que aconteceu essa noite? Eu sonhei em inglês. E o amigo respondeu, sabe o que aconteceu essa noite? Venderam a multinacional para a França. Gente, isso é processo de mudança. A gente dá risada, nós todos estamos assim. O que eu vou fazer com o meu inglês que não presta para mais nada? Será que eu vou aprender francês? Neste período de mudança, o que a gente tem é estresse. É estresse mesmo, estresse patológico. E a única saída que eu vejo é constante e insistentemente tentar um aumento de habilidade para que a gente possa voltar à faixa do desafio, à faixa do estresse, à faixa da paixão. Tem mais uma. Oi, Paula. 2? Legal. E depois você falou com relação à questão da faixa do fluir na profissão, né? Que o ideal é você não estar muito acima nem muito abaixo da dificuldade. E quando a dificuldade, na verdade, o problema não está na dificuldade em si, mas no que você faz. Quer dizer, eu posso ter muita facilidade para limpar uma mesa e ser impossível para mim limpar toda essa sala. Agora, se eu já limpar isso aqui ou 4 mesas, eu não gosto. Quer dizer, como que entra o gosto da atividade em si nessa questão? Obrigado. Não. Eu descobri 5 fatores motivacionais importantes, certo? 2 deles estão na faixa, é fazer o que gosta, sentir-se útil, ter bom ambiente na equipe, ter desafio e ter reconhecimento, certo? Por mais habilidade que eu tenha para uma determinada coisa que não está na faixa do meu interesse, eu vou ser infeliz se eu tentar fazer. Tentar fazer o que gosta é um dos 5 maiores fatores motivacionais. E é privilégio de classe, hein? É privilégio de classe poder fazer o que gosta. Hoje em dia, poder trabalhar já é privilégio de classe. Agora, estar numa atuação que te dá prazer, para mim a definição de felicidade é o cara que conseguiu industrializar o hobby. Ele ganha dinheiro, ele ganha prestígio, ele ganha espaço numa coisa que ele gosta de fazer. Isso é absolutamente essencial. Eu tenho uma profissão. Se eu tiver que trabalhar, por mais habilidade que eu tenha numa coisa que eu não gosto, eu vou ter um emprego. Emprego é um lugar chato onde eu trabalho para ganhar dinheiro, para viver fora dali. Profissão é um lugar onde eu vivo e sou remunerado para continuar vivendo fora dali. E essencial para eu ter profissão é que eu possa gostar do que eu faço. Mas, lamentavelmente, hoje em dia é um privilégio de classe. Respondeu? Bom, eu gostaria de saber a sua opinião quanto... Quando eu tenho uma dificuldade no mesmo nível da habilidade, então eu estou na faixa do fluir, de um desafio, mas pelos meios que você está externos, você não consegue atingi-los. Então você cai numa frustração. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Porque você está trabalhando tanto na dificuldade quanto na habilidade da mesma forma. Então você fica estressado por não conseguir realizá-lo e fica entediado pelo mesmo motivo. Não, você não fica nem estressado nem entediado, você fica frustrado. Frustrado, que não é nem estresse nem tédio. É assim, eu luto para conseguir meu objetivo e de repente não deu. Não há uma garantia de sucesso. A coisa que eu mais assisti nesses últimos 46 anos é paciente tentar escolher sem perder. E eu torço para um deles conseguir, porque aí eu aplico para mim. Não tem chance, certo? Eu vou, eu tento. Se eu não conseguir, vai dar frustração. Frustração é necessidade ativada que não se realiza. Não é nem estresse, nem tédio.
O que eu receito? Que continue tentando. Eu não só receito como faço. Tem um bocado de coisas na minha vida que eu já tentei, não consegui, já tentei, não consegui. Felizmente ninguém descende de português impunemente. Eu descendo e eu sou de uma teimosia que você não consegue acreditar. Continua tentando. Legal? Agora, eu é que vou pedir para que a gente pare. Tá certo? Vamos fazer essa pergunta. Boa parte da sua apresentação você enfatizou bastante como tratar aquelas pessoas que estão naquele grupo da ansiedade. Isso. E o pessoal do tédio? Parece que é mais difícil tratar quem tem tédio. Vê a minha lógica, vê se faz sentido ou não. Porque quem está lá embaixo, na parte da ansiedade, Sim. eu posso mexer com as duas variáveis. Eu posso mexer treinando a pessoa com habilidade e eu posso mexer o grau de dificuldade do desafio. Agora, o que está entediado, não dá. Você perde uma variável. Porque ele já tem habilidade, supostamente pelo seu gráfico. Não pode diminuir a habilidade. Exato. Como que eu vou deixar de saber fazer as coisas? Então, para dar um desafio para quem está entediado, tem que ser tão alto ali naquela sua área do fluir, que é um saco. Num lugar empresarial é um saco você ter um funcionário que você tem que ficar dando desafio para ele todo dia. Então, como é que se trataria então a pessoa entediada? Duas coisas. Primeiro, eu nunca tinha pensado nisso que você falou. Realmente não dá para diminuir, a habilidade para ele entrar na faixa do fluir, tá certo? Eu perco, como? A habilidade? Mudar ele de área, olha aí que grande ideia. Agora, de qualquer forma, tem que soltar o tubarão, viu? Se não soltar o tubarão, esse indivíduo vai ter a infelicidade de se manter no tédio. Agora, eu fiquei impressionado, isso é uma coisa impressionante. Quando eu fui fazer o trabalho com as multinacionais que iam ser privatizadas, a reação do pessoal conta uma coisa patológica, que estava dando tédio. Certo? Que é a zona do conforto mesmo, né? E um medo enorme de sair dessa zona. Mas no que sai, né, uma coisa que eu vejo muito em empresa é: não tenho visto mais empresa tão inchada que tenha tédio, não. Mas tenho visto gente subaproveitada, certo? E se eu quiser comprometer uma pessoa, para mim eu tenho uma receita e eu dou a receita e quando aplica dá certo. Delega desafio. Acompanha dando feedback e reconhece quando o cara conseguiu fazer. Delega desafio, dá feedback, reconhece, você compromete qualquer pessoa em qualquer atuação, que é a característica básica do líder. Se eu for extrapolar essa sugestão então para o lado emocional, eu tenho que trocar de mulher. Por aí então, para acabar o tédio? Você sabe que acaba, dizem, né? Se for aplicar a sua sugestão, né? Do lado emocional, vai... O problema é que o pessoal é muito inteligente. Vamos interromper, então? Muito bem, vamos agradecer ao professor Gaudêncio por tanto brilhantismo, né? Obrigado. E mais uma vez eu agradeço o convite que vocês fizeram, foi muito simpático, muito obrigado. Estamos ligados, eu sei. Por favor. Obrigado. Por favor, Paulo. Eu vi o senhor no jogo. Ah, gostou? Legal. Isso é legal, isso é legal.